Olá, bem-vindos ao livro Pensamentos para mim próprio, de Marco Aurélio. Estamos na parte 4, no final do item 3. Eu parei quando ele dizia o seguinte: em suma, recorda-te do retiro que podes fazer neste pequeno recanto da terra que é teu, e, sobretudo, nada de agitação nem rigidez. Sê livre e examina as coisas como homem corajoso, como homem razoável, como cidadão, como ser mortal. Entre as máximas à mão sobre as quais te debruçarás, que haja estas duas. Primeiro, as coisas não atingem a alma. Que tranquilidade saber disso, não? Permanecem cá fora, imóveis. As perturbações provêm apenas da opinião interior. Em segundo lugar, todo esse espetáculo que vês num abrir e fechar de olhos vai se transformar, deixar de existir. E quantas coisas cujas transformações te tiveram a ti próprio por testemunha, medita-o constantemente. Estamos aqui na finitude, um período curto de tempo, e ele nos recordar essa palavra tão importante que ele usa tanto, que vem de cordes, coração. Não à toa a palavra recordar, né? Vem de cordes, de coração. Então a gente tem que recordar com o nosso coração dessa nossa alma humana, dessa nossa consciência espiritual, dessa nossa consciência mais elevada, que não está associada simplesmente aos sentidos, que fica vagando com a corrente das situações, porque algo me joga para lá e algo me joga para cá, porque eu estou na superfície. É fácil a gente pensar no mar. Se eu estou na parte de cima do mar e o mar está se arrastando, é muito fácil eu ver que meu corpo está indo para lá e para cá. Agora, o que acontece com um mergulhador? Olha que interessante a gente pensar nesse básico, nessa imagem. O mergulhador que está lá embaixo, ele não fica balançando como quem está na superfície. Isso nos ensina uma coisa muito importante, que é a gente precisa realmente entrar em nós, abrir essa nossa mente superior. Não é a nossa psique baixa, nossa mente, né? É como se existissem duas mentes, uma mente voltada para cima e uma mente voltada para baixo. Essa mente voltada para baixo é aquela que está sujeita a toda essa psique conturbada, as emoções que me afetam. E ele está nos lembrando, olha, existe um outro lugar, que é um lugar imóvel. Nada que acontece é capaz de perturbar essa alma. Mas, veja, ele diz algo muito importante aqui, só para finalizar esse pedacinho, que é não fazer a coisa com rigidez. E olha que isso é importante, talvez seja a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque se eu, para fazer o meu trabalho interior, vamos pensar o básico aqui de novo, para eu florescer, né? Essa flor de lótus que tem que sair do lodo e ir crescendo, eu preciso ir fazendo isso de que forma, né? Eu vou fazendo isso aos poucos. É o famoso sem pressa e sem pausa. Vou fazendo isso aos poucos. Mas se eu fico rígido e falo, não, eu preciso fazer isso dessa forma, isso só vai funcionar se eu fizer desse jeito, eu estou novamente me prendendo em alguma coisa e deixando de ser essa liberdade que ele cita, porque essa busca, e eu acho que isso é bem difícil, né? Essa análise que nós precisamos fazer de tudo, de novo, não é pegar alguma ideia, simplesmente comprar e engolir e dizer é isso e acabou e eu vou fazer dessa forma. Não, é olhar, analisar isso que ele está dizendo, né? Fazer com que isso seja verificado na minha vida. Ah, é verdade isso que ele está dizendo, que as coisas não atingem a alma?
Qual é a minha experiência que me mostra isso? Que todo esse turbilhão que aconteceu na minha vida não me afetou a alma. Por exemplo, que o que afeta a minha alma muitas vezes, entre aspas, nada afeta a alma, mas o que me afeta muitas vezes são as minhas opiniões sobre eu mesma. Eu conversava essa semana com uma amiga, convidando a minha amiga a refletir sobre a vida dela. E na reflexão com ela, ela me dizia que ela não tem como mudar. E ela falava coisas terríveis sobre ela mesma, coisas que ela acredita. Então, se você fecha, se enrijece, né? Aqui ele fala em fechar os olhos, né? E você não acredita, por exemplo, na sua autotransformação também, como é que você vai fazer essa mudança se você nem mesmo acredita? Ou se você ficou rígido numa coisa que é só dessa maneira, né? Esse caminho, ele é um caminho que dá mais flexibilidade do que rigidez. Então, se você está achando que isso é uma verdade única, por exemplo, que o Marco Aurélio está dizendo, apesar de aqui ter grandes verdades, isso que eu quero dizer, de fato tem coisas maravilhosas aqui, mas se você diz, não, a partir de agora eu só ouço o Marco Aurélio, eu só vou fazer o que os estoicos faziam, cuidado também, porque você está novamente se enrijecendo. A ideia aqui é investigação, é fazer um trabalho de análise crítica sobre você mesmo, se esforçar para aplicar o que você está lendo. Enfim, vou seguir. Já falei bastante. O mundo é apenas mudança, a vida apenas opinião. Olha que bárbaro isso. Se a inteligência nos é comum, a razão que faz de nós seres racionais é-nos comum também. Admitindo isso, é-nos igualmente comum essa razão cujo papel é prescrever o que é preciso fazer ou não. Admitindo isso, a lei também nos é comum. Admitindo isto, somos concidadãos. Admitido isto, fazemos parte de um mesmo corpo político comum. Admitido isto, o mundo é como uma cidade. De que outro corpo político comum se diria com efeito que todo o gênero humano faz parte? É lá de cima desta cidade comum que nos vem a própria inteligência, a razão e a lei, senão, donde viriam? Como, com efeito, o que há de terrestre em mim foi tirado numa certa terra, a parte líquida num outro elemento, o sopro vital noutra origem, o calor e o fogo numa outra origem ainda que lhe é própria, porque nada vem do nada, como o nada volta ao nada, do mesmo modo também a inteligência veio de alguma parte. Isso me lembrou o livro Kybalion, que fala que o universo é mental, né? A questão é o seguinte, se temos uma inteligência, temos uma mente, de onde vem essa mente? Podemos pensar e depois investigar. Se o nosso corpo físico é formado dos elementos aqui, ele sempre vai nos ensinando a fazer uma lógica da vida, entender essa lógica com um paralelismo. Porque se temos corpo físico, mas não somos apenas um físico, podemos observar o que acontece no físico e pensar que isso pode acontecer também nos outros corpos. Então, se nosso corpo físico são elementos que vêm de algum lugar e se transformam e vão para outro lugar, da onde vem a nossa mente? Nós não somos um cérebro. O cérebro disse, né? Muitos dizem que é como um decodificador de uma mente maior. Então, se temos uma inteligência, o que é muito provável, como assim como o nosso corpo vem de elementos, é que essa inteligência venha de uma outra mente, dessa mente, da grande mente, né? Que é essa grande mente que põe lógica e ordem em todo o universo, que permite que exista essa lei, né? Que para os indianos eles chamam de Dharma, essa lei que tudo coordena. Então precisamos ir olhando para essa inteligência. E se existe essa inteligência, a gente pode pensar, existe algo que não vai estar coerente com essa inteligência?
tudo que acontece na minha vida, novamente, vem desta inteligência. Então, ainda que eu não reconheça como algo agradável para mim, deve ter um sentido maior, que é um sentido de ordenação da minha própria vida. Obviamente que se eu entendo para onde eu quero ir, eu consigo ir eliminando, na medida do possível, na medida do meu merecimento, né? Eu vou conseguindo eliminar algumas coisas que eu posso deixar de passar. Por exemplo, né? Eu quero ir para algum lugar, eu tenho que fazer um plano para onde eu vou. Eu traço um mapa, faço uma pesquisa, eu vou viajar para tal cidade. Eu sei para onde eu quero ir, eu sei que meios eu vou utilizar, se eu vou de avião, se eu vou de trem, se eu vou de carro. Se eu vou de carro, eu traço um mapa, faço um planejamento e eu sei que se eu for por tal rota, eu vou fazer um caminho melhor dentro daquelas condições daquele carro. Se eu não faço esse planejamento na minha vida, eu ando realmente a esmo. Eu posso ir com o meu carro potente, por exemplo, numa estrada de terra, no meio de uma fazenda, eu posso me perder no meio do caminho, enfim, tudo isso. Então, aproveitar que a gente tem essa nossa inteligência conectada com essa mente maior, né? E ordenar o nosso sentido de direção no mesmo sentido dessa mente superior. Continuamos amanhã, pessoal, se Deus quiser. Beijos para vocês, bye bye. Lembra de curtir e fazer o seu comentário. Tchau, tchau.